Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Adriano. Seja bem-vindo ao canal de estudos da doutrina espírita Vida em Oração. Aqui realizamos estudos da doutrina espírita às terças e quintas, onde às terças-feiras fazemos um estudo de um livro voltado à doutrina. Atualmente estamos lendo a coleção de livros do André Luiz através do Chico Xavier, com o livro Os Missionários da Luz. E às quintas-feiras, um livro da base da doutrina espírita. Atualmente estamos no Evangelho segundo o Espiritismo. Se for novo por aqui, por favor, se inscreva em nosso canal, siga nossa página, curta nossos vídeos, comente nossos vídeos. Nos ajudem a chegarmos a um número mínimo de 50 pessoas inscritas aqui no YouTube, para que possamos assim voltar a fazer lives. Sim, temos também uma página no Facebook com o mesmo nome, onde a gente consegue e ainda consegue fazer lives. Mas lá o problema é que as lives são deletadas automaticamente depois de 30 dias. E com isso a gente perdeu ao longo aí desse um ano, mais ou menos, bons estudos, bons momentos aí de estudos, livros inteiros que a gente estudou foram apagados. Então, para evitar que isso aconteça, passamos a fazer aqui no YouTube, mas ainda aqui somos um canal muito pequeno, então conto com o apoio de todos, tá bom? Nossos estudos, eles seguem o formato de uma prece inicial, o estudo, as vibrações e uma prece final. Então vamos lá. Iniciemos mais essa noite, agradecendo a Deus nosso Pai a oportunidade de aqui nos reunirmos em seu nome, na companhia de Jesus, nosso Mestre, bem como na presença de nossos mentores e benfeitores, e todos os irmãos encarnados e desencarnados que vêm até aqui nos acompanhar, nos auxiliar nos estudos e aprender junto conosco, pois aqui aprendemos juntos a cada vez que estudamos. Te agradecemos, Pai amado, por tudo, por tanto e por cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Bom, a gente está no capítulo 13 do livro Os Missionários da Luz. O André Luiz vem narrando ali todo o processo da reencarnação do Segismundo, que reencarnará como filho de Adelino e de Raquel, duas pessoas das quais em vida passada ele causou mal. Houve já nesse capítulo o perdão de Adelino, a aceitação. Agora a gente está passando na fase da ligação do corpo físico que está sendo gerado pelos pais com o espírito do Segismundo. Então na semana passada ele narrou ali todo o processo para essa preparação, que finalmente, quando a gente parou, eles tinham acabado de entrar no quarto onde o casal já dormia, porque o instrutor Alexandre deixou claro para o André Luiz que não havia necessidade deles assistirem o ato sexual em si, porque a fecundação ocorre alguns bons minutos depois, por conta de todo o caminho que o espermatozoide precisa percorrer até encontrar um óvulo. Então que eles entrariam depois. E, para surpresa do André Luiz, quando eles entram no quarto, o casal está dormindo fisicamente, mas espiritualmente eles já estão acordados, despertos e aguardando. Então ele fala que foi uma cena muito linda, porque eu vou ler de onde eu parei a semana passada, tá bom? Mais de 100 amigos se reuniam ali, prestando afetuosa homenagem. Alexandre caminhou à nossa frente, cumprimentando carinhosamente o casal, temporariamente desligado dos veículos físicos. Em seguida, com a melhor harmonia, os presentes passaram as saudações, enchendo de conforto celeste o coração dos cônjuges esperançosos. O quadro era lindo e comovedor. Duas entidades ao meu lado comentavam fraternalmente: é sempre penoso voltar à carne depois de havermos conhecido as regiões de luz divina. Entretanto, é tão sagrado o amor cristão que, mesmo em tal circunstância, sublime é a felicidade daqueles que o praticam. Sim, respondeu a outra,
Segismundo tem lutado muito pela redenção e nessa luta vem sendo um servo devotado de todos nós e bem merece as alegrias desta hora. Então você vê que toda concepção ela é recheada de muitos e muitos e muitos espíritos amigos que querem o bem daquele ser reencarnante, né? Isso é muito emocionante. A esse tempo, observei que a entidade convidada a guardar o reencarnante se mantinha a uma pequena distância de Raquel, entre os espíritos construtores. Refletia sobre esse fato quando alguém me tocou levemente, despertando-me a atenção. Era Alexandre, que sorria de forma paternal, elucidando-me. Deixemos os nossos amigos por alguns minutos, no suave contentamento das expansões afetivas. Iniciaremos o trabalho no momento oportuno. Estava perplexo diante dos fatos novos para mim. Eu não acomodara o raciocínio em face dos múltiplos problemas daquela noite. Por isso mesmo, alucinantes interrogações vagueavam-me no cérebro. O orientador percebeu meu estado da alma e, talvez por esse motivo, deu-me a impressão de mais paciente ainda. Valendo-me daquele instante, indiquei Segismundo, recolhido nos braços acolhedores que guardavam, e perguntei: nosso irmão reencarnante apresentar-se-á mais tarde entre os homens, tal qual vivia entre nós? Já que as suas instruções se baseiam na forma perispiritual e pré-existente, terá ele a mesma altura, bem como as mesmas expressões que o caracterizavam em nossa esfera? Então, o André Luiz ele é cheio de indagações nesse ponto, né? Isso é muito legal, a gente vem acompanhando desde o nosso lar. Você vê que ele traz uma grande curiosidade, né? E ele é muito perspicaz nas perguntas, né? Ele pergunta coisas que a gente talvez não perguntaria no primeiro momento, né? A gente ficaria mais assombrado no sentido de vislumbrado, né? De ver aquilo acontecendo, do que se deixaria corroer, entre aspas, aí, por perguntas. E ele não, cara. Ele vai tirar as dúvidas. Ele é um cara pensante, assim, né? Bem forte, né? E ele não tem muito receio de perguntar, não. Se calhou ali a pergunta, ele solta, né? Ele está na dúvida se o Segismundo, que é reencarnante, se ele vai nessa vida atual, que ele está prestes a reencarnar, apresentar as mesmas características físicas que o perispírito dele apresenta hoje. E vamos ver a resposta aqui do Alexandre. Raciocine devagar, André. Falamos da forma pré-existente. Nela, significando o modelo de configuração típica, ou mais propriamente, o uniforme humano. Os contornos e minúcias anatômicas vão desenvolver-se de acordo com os princípios de equilíbrio e com a lei da hereditariedade. A forma física futura de nosso amigo Segismundo dependerá dos cromossomos paternos e maternos. Adicione, porém, a esse fator primordial a influência dos moldes mentais de Raquel, a atuação do próprio Segismundo, o concurso dos espíritos construtores, que agirão como funcionários da natureza divina, invisíveis ao olhar terrestre, o auxílio afetuoso das entidades amigas que visitarão constantemente o reencarnante nos meses de formação do novo corpo, e poderá fazer uma ideia do que venha a ser o templo físico que ele possuirá, por algum tempo, como dádiva da superior autoridade de Deus, a fim de que ele se valha da bendita oportunidade de redenção do passado e iluminação para o futuro, no tempo e no espaço. Alguns fisiologistas da crosta concordam em asseverar que a vida humana é uma resultante de conflitos biológicos, esquecidos de que muitas vezes o conflito aparente das forças orgânicas não é senão a prática avançada da cooperação espiritual. Segismundo terá então, insisti eu,
uma forma física eventual, imprecisa, por enquanto, ao nosso conhecimento? O instrutor esclareceu sem demora. Se estivéssemos diretamente ligados ao caso dele, estaríamos de posse de todas as informações referentes ao porvir nesse quesito. Mas a nossa colaboração neste acontecimento é transitória e sem maior significação no tempo. Os orientadores de Segismundo, porém, nas esferas mais altas, guardam o programa traçado para o bem do reencarnante. Note que me refiro ao bem e não ao destino. Muita gente confunde plano construtivo com o fatalismo. O próprio Segismundo e nosso irmão Herculano estão de posse dos informes a que nos reportamos, porque ninguém penetra num educandário para estágio mais ou menos longo sem finalidade específica e sem conhecimento dos estatutos a que deve obedecer. Então, o André Luiz está curioso e ele deixa claro, ele fala assim, ele vai obedecer a formação física cromossômica dos pais. Mas, claro, vai ter a influência da formação mental do que a mãe pensa para essa criança. Sim, faz parte. O pensamento é energia pura. A energia age sobre a matéria. Vai depender do que ele planejou ele Segismundo, junto com os mentores, com o que a equipe de construtores conseguiu ajustar nos cromossomos para no final chegar naquele corpo que fará o bem para ele, fará com que ele consiga agir da melhor forma e ter as melhores maneiras, oportunidades de colocar a missão e os planos que ele traçou no plano espiritual em prática aqui encarnado. Como ele fala, note que eu falei sobre o bem, não sobre o destino. Ele tem um programa para que ele faça o melhor por ele, o bem por ele, não o destino dele. Por exemplo, não está destinado que a pessoa vai nascer em uma família simples e vai trabalhar a vida inteira em um emprego, vamos dizer assim, um emprego que paga pouco e vai morrer pobre. Não é um destino, mas pode estar no programa dela, que para o bem dela, nessa encarnação, ela optou por viver desta forma que a gente chamaria aqui na Terra, encarnado materialmente falando, de mais humilde. Porque em outras encarnações ela teve muito acesso a grande volume de dinheiro, e isso só trouxe problema, preocupação, discórdia, confusão, só trouxe à tona más paixões, sentimentos ruins. Então, para o bem dela, ela vem, entre aspas, impossibilitada de fazer esse caminho que ela já fez e deu problema. Você entende? Isso não quer dizer que ela esteja fadada, seja uma fatalidade certa que ela tem que passar a vida inteira no meio da pobreza. Pode ser que em algum momento, de acordo com o andar dela aqui nessa encarnação, ela vá acumulando méritos e fazendo por onde conquistar uma condição de vida melhor, mais conforto, ter acesso a coisas melhores, desde que isso vá fazendo com que ela pratique o bem. A gente já não tem tantas e tantas histórias de pessoas que vieram, como a turma fala, vieram de baixo, e que o fato de terem passado fome, vários tipos de necessidades físicas, fizeram com que elas se tornassem não só pessoas sucedidas financeiramente, mas que ajudam os outros. Tá aí. No caso dessas pessoas, o dinheiro veio como um mérito para que ela faça o bem para mais pessoas. Não veio para que ela se torne gananciosa, para que ela se torne egoísta. Não veio para que ela se torne mais caridosa. Ela ganha o dinheiro dela, que é o justo pelo trabalho dela, mas ela
faz com que esse dinheiro auxilie os outros. Quem acompanha a gente no Evangelho segundo o Espiritismo, eu não tenho certeza se esse estudo, se perdeu nos vídeos que o Facebook apagou, mas a gente estudou bastante um capítulo que chama Servir a Deus ou a Mamon, que seria servir a Deus ou ao dinheiro, onde Jesus deixa claro em vários trechos do Evangelho que devemos servir a Deus, que devemos viver para servir a Deus, e que o trabalho aqui tem sim sua recompensa, tem sua paga, mas que a gente não deve viver pelo dinheiro, viver para o dinheiro. O dinheiro ele é necessário para que possamos viver no mundo material, mas não deve ser nosso foco de vida. E que fortuna, dinheiro, não é como alguns falam que seria pecado ter dinheiro, ser rico. Não, ele não é um pecado, pelo contrário, é uma provação. Você ser rico, você ter dinheiro, por mais que quando a gente não tem, a gente fala que o rico que está numa boa, ali é uma provação, para ver se aquela pessoa não vai ser pega pelo orgulho, pela vaidade, pela avareza, pelo egoísmo, pela ganância de querer mais. Pelo contrário, se ela vai usar aquele dinheiro para ser caridosa, bondosa, vai fazer esse dinheiro render na mão das outras pessoas, para que as outras pessoas possam também ter condições de viverem uma vida materialmente melhor, e que isso lhes dê a oportunidade de se melhorarem moralmente, intelectualmente, que fortaleça de alguma forma também a sua fé. Se eu não me engano, o Emmanuel falou, em um dos livros dele, através do Chico, que a nossa vida aqui ela é baseada em tripé, A gente tem que buscar elevação moral, intelectual e religiosa, ou na fé, Na fé em Deus. Então, se a gente não trabalhar essas três frentes, a gente fica desequilibrado e isso causa problemas. Voltando aqui, desculpem que eu dei uma desviada aí, mas faz sentido. E aí ele fala, o André Luiz insistiu, E ele explicou, ele fala, nesse ponto o mentor fez um ligeiro intervalo e continuou em seguida. Os contornos anatômicos da forma física, disformes ou perfeitos, longilíneos ou brevilíneos, belos ou feios, fazem parte dos estatutos educativos. Em geral, a reencarnação sistemática é sempre um curso laborioso de trabalho contra os defeitos morais pré-existentes nas lições e conflitos presentes. Pormenores anatômicos imperfeitos, circunstâncias adversas, ambientes hostis, constituem na sua maioria das vezes os melhores lugares de aprendizado e redenção para aqueles que renascem. Por isso, o mapa de provas úteis é organizado com antecedência, como o caderno de apontamento dos aprendizes nas escolas comuns. Em vista disso, o mapa que diz respeito a Segismundo está devidamente traçado, levando-se em conta a cooperação fisiológica dos pais, a paisagem doméstica e o concurso fraterno que lhe será prestado por inúmeros amigos daqui. Imagine, pois, o nosso amigo voltando a uma escola, que é a Terra. Assim, procedendo, alimenta um propósito, que é o da aquisição de novos valores. Ora, para realizá-lo, terá de submeter-se às regras do educandário, renunciando até certo ponto à grande liberdade de que dispõe no meio espiritual. Não poderíamos, porém, indaguei, intitular a semelhante prova de destino fixado? O instrutor aduziu com paciência. Não caia no erro de muita gente. Isso implicaria a obrigatoriedade de conduta espiritual. Naturalmente, a criatura renasce com independência relativa, por vezes subordinada a certas condições mais ásperas, em virtude das finalidades educativas. Mas semelhante imperativo não suprime, em caso algum, o impulso livre da alma, no sentido de elevação, estacionamento ou queda em situações mais baixas.
Existe um programa de tarefas edificantes a serem cumpridas por aquele que reencarna, onde os dirigentes da alma fixam a cota apropriada de valores eternos que o reencarnante é suscetível de adquirir na existência transitória. E o espírito, que torna a esfera da carne, pode melhorar essa cota de valores, ultrapassando a previsão superior pelo esforço próprio intensivo ou se distanciar dela, enterrando-se ainda mais nos débitos para com o próximo, menosprezando as santas oportunidades que lhe foram conferidas. Então ele fala aqui que a questão física ela é relevante porque ela auxilia dentro daquelas coisas que a pessoa reencarnante ele vem para fazer a redenção, para se redimir. Então, forma física, defeitos, problemas, ambiente, paz, família, como eu acabei de falar, e tudo isso pesa dentro do que a pessoa precisa vir reparar, vir melhorar. Ele fala que não tem essa trava de destino fixado, porque está na mão da pessoa se melhorar até o ponto que estava planejado, mas ela pode ultrapassar o ponto, ela pode não chegar no ponto, ela pode refugar o ponto. Então ela fica, sabe assim, tipo meta, tá dentro da meta, tá acima da meta, ou ficar abaixo da meta, né? Aí ele continua. A essa altura, Alexandre interrompeu-se, talvez pensando no tempo gasto em nossa conversação, como quem sentia a necessidade de pôr a fim à palestra, e observou: todo plano traçado na esfera superior tem por objetivos fundamentais o bem e a ascensão, e toda alma que reencarna no círculo da crosta ainda tem aquela que se encontra em condições aparentemente desesperadoras e tem recursos para se melhorar sempre. Logo depois convidou-me o orientador amigo e nos aproximamos do casal. Recordou Alexandre que a hora já ia adiantada e deveríamos entregar aos cônjuges felizes o sagrado depósito. Os construtores, por intermédio do mentor que os dirigia, pediram-lhe que fizesse a prece daquele ato de confiança, e observei que o profundo silêncio se fizera entre todos. Dispunha-se então o instrutor ao serviço da oração, quando Raquel se aproximou e pediu humilde: boníssimo amigo, se é possível, desejaria receber meu novo filho de joelhos. Alexandre concordou sorrindo e mantendo-se entre ela, ajoelhada, e Adelino, que se conservava como nós outros de pé, extremamente comovido, começou a orar, estendendo as mãos generosas para o alto. Pai de amor e sabedoria, digna-te a abençoar os filhos de tua casa terrestre, que vão partilhar contigo neste momento a divina faculdade criadora. Senhor, faze descer por misericórdia a tua bênção neste ninho afetuoso, transformado em asilo de reconciliação. Aqui nos reunimos, companheiros de luta no passado, acompanhando o amigo que retorna ao testemunho de humildade e compreensão de tua lei. Ó Pai, fortifica-o para a travessia longa do rio do esquecimento temporário. Permite que possamos manter sempre viva a sua esperança. Ajuda-nos ainda e sempre para que possamos vencer todo o mal. Concede aos que recebem agora o novo ministério de orientação do lar, com o nascimento de um filho, a tua luz generosa e santificada, que dissipa todas as sombras. Fortalece-lhes, Senhor, a noção de responsabilidade. Abre-lhes a porta de tua confiança sublime. Conserva-os na bendita alegria de teu amor desvelado. Restaura-lhes a energia, para que recebam jubilosos a missão da renúncia até o fim. Santifica-lhes os prazeres, para que não se percam nos despenhadeiros da fantasia. Este, Senhor, é um ato de confiança,
de tua bondade infinita que desejamos honrar para sempre. Abençoa, pois, o nosso trabalho amoroso e, sobretudo, Pai, suplicamos tua graça para nossa irmã que se entrega reverente ao divino sacrifício da maternidade. Unge-lhe o coração com a tua magnanimidade paternal, intensifica-lhe o bom ânimo, dilata-lhe a fé no futuro sem fim. Sejam para ela em particular os nossos melhores pensamentos, nossos votos de paz e esperanças mais puras. E acima de tudo, Senhor, porém, seja feita a tua vontade em todos os recantos do universo, e que nos caiba a nós humildes servas do teu reino a alegria incessante de reverenciar-te e obedecer-te para sempre. Calara-se Alexandre, observando eu que todo o aposento se enchia de novas luzes. Reconheci que de todos nós, entidades espirituais que ali nos congregávamos, partiam raios luminosos que se derramavam sobre Raquel em pranto de emoção sublime. Mas o fenômeno radioso não se limitou a isto. Tão logo meu orientador se calou, alguma coisa parecia responder à sua súplica. Leve rumor, que apenas encontrava eco em nossos ouvidos, se fazia sentir acima de nossas cabeças. Ergui-me surpreso e pude ver que uma coroa brilhante e infinitamente bela descia do alto sobre a fronte de Raquel ajoelhada em silêncio. Tive a impressão de que a auréola se compunha de turmalinas eterizadas. Que miraculoso ourives houvera tornado resplandecentes. Seu brilho feria-nos o olhar, e o próprio Alexandre, ao fixá-la, se curvou em reverência. A coroa sublime, sustentada por espíritos muito superiores a nós, que eu não podia ver, descansou sobre a fronte de Raquel. Nossa, gente, que coisa linda! Além da oração tão pura que ele fez, a mãe do Segismundo, ali, a Raquel, ela foi coroada do alto por espíritos tão superiores que o André Luiz simplesmente não conseguia nem vê-los. E aí vocês conseguem entender o quão sagrado é a maternidade. O quanto a gente tem que agradecer a chegada de um filho, de uma filha. E o quão complicado, para falar o mínimo, é essa questão quando se trata de abortos e interromper gravidez. Em algum momento isso teve uma aceitação. E como ele fala em outra parte, se é um lar de base reta, isso era esperado. Olha, é lindo. É lindo. Vou ler mais um parágrafo e a gente encerra, tudo bem? Notei, embora a comoção do momento, que meu instrutor fez um gesto à depositária de Segismundo, a avó, a mãe de Raquel, para que efetuasse a entrega do reencarnante aos braços da mãe. Raquel, dando-me a impressão de que não via a luminosa auréola, ergueu os olhos cheios de lágrimas e recebeu o depósito que o céu lhe confiava. Alexandre estendeu-lhe a destra, ajudando-a a levantar-se. E vi que Adelino se aproximou da esposa, estreitando-a carinhosamente nos braços, beijando-lhe a fronte orvalhada de luz. Foi então, ó divino mistério da criação infinita de Deus, que a vi apertar a forma infantil, por assim dizer, de Segismundo
de encontro ao coração, mas tão fortemente e tão amorosamente que me pareceu uma sacerdotisa do poder da divindade suprema. Segismundo ligara-se a ela como uma flor se une à haste. Então compreendi desde aquele momento. Era a alma de sua alma, aquele que seria carne de sua carne. Uau! E eu vou parar por aqui. Que lindo! E que linda essa frase que ele colocou aqui, né? Quando ocorre essa ligação da mãe com o filho reencarnante, né? O filho ou a filha. É uma união entre almas. Ele fala como se uma flor se unisse a uma haste. Era a alma de sua alma, aquele que seria a carne de sua carne. Uau! E é isso, gente. E vamos seguindo. Esse capítulo é sensacional. O livro como um todo, né? Ele é muito bom. Mas esse capítulo em si, ele... eu não sei o que virão nos próximos, mas esse ele é impressionante. Impressionante. E emocionante ver todo esse preparo, como a gente está bem amparado em vários momentos, para não dizer em todos os momentos da vida, né? É que nós muitas vezes nos ligamos de formas tão perdidas e tão, vamos chamar assim, de avulsas, que a gente se distancia das ligações com as boas energias e se liga a energias não tão boas e que não nos trazem nada de bom. Então, vamos lá, né? Vamos seguindo e vamos seguindo e agradecendo todas as oportunidades. Vamos então, agora, felizes que estamos após essa explicação, essa narração tão linda do André Luiz sobre esse momento tão iluminado e abençoado do contato do reencarnante com a mãe. Vamos unir nossas mentes e nossos corações nas vibrações dessa noite, pedindo a Deus, nosso Pai, e aos bons irmãos que nos acompanham, que essas boas energias sejam levadas a todos os irmãos e irmãs necessitados de auxílio. Vibremos por todos aqueles que estão em nossos corações e nossos pensamentos, para que o amor de Deus toque-lhes onde mais precisam. Vibremos pelos irmãos que se encontram em situação de rua, que não têm onde dormir, não têm o que comer, não têm o que beber. Que o auxílio chegue através das mãos amigas, que lhes deem exatamente aquilo que precisam para suportar mais uma noite. Vibremos por todos os irmãos que estão doentes, passando por situações de dor, internados em clínicas, hospitais, clínicas de repouso, de recuperação, clínicas psiquiátricas. Que o amor dos bons irmãos lhes auxilie a enfrentar as dificuldades e ter a certeza de que Deus, nosso Pai, não desampara seus filhos. Vibremos por todos os irmãos que se encontram encarcerados, que possam pensar e refletir sobre o que fizeram, e que possam pensar e refletir sobre o que farão com sua liberdade quando reconquistarem. Vibremos pelos irmãos que vivem em países em guerra. Vibremos pelos governantes, dirigentes dos países, para que os conflitos possam cessar. Vibremos por todos aqueles que moram em países onde falta o básico, que as ajudas e esses esforços de guerra possam se converter em caridade e em auxílio àqueles que nada têm. Vibremos por nossa casa, por aqueles que moram conosco, por aqueles que nos cercam. Vibremos por nossos parentes, amigos, colegas, conhecidos, colegas de trabalho, irmãos de jornada, irmãos do coração e amigos de caminhada.
Vibremos por nossos vizinhos, dos mais distantes aos mais próximos, dos mais tranquilos aos mais agitados. Que todos recebam o amor de Deus em suas casas, a visita dos bons irmãos através de Jesus, nosso Mestre. Que eles levem bons fluidos, boas energias, que eles fluidifiquem a água da casa e eles auxiliem nos problemas que enfrentam no dia a dia, para que possam conviver melhor entre os seus, conviver melhor entre seus vizinhos, entre as pessoas com as quais têm contato. Só assim, Pai, conseguiremos trabalhar melhor a psicosfera sob a qual vivemos e mudar a energia planetária como um todo. Te agradecemos, Pai, por tudo, por tanto e por cada um de nós. Agradecemos mais uma oportunidade de estudo, de oração, de estarmos aqui, cercados dos bons irmãos, na presença de Jesus, junto com nossos mentores, aprendendo, estudando, procurando nos melhorar, aumentando a nossa fé, aumentando nosso conhecimento moral, nosso conhecimento intelectual, Pai. Pois sabemos que sem esse tripé, o ser humano é falho, o ser humano não se melhora, o ser humano não consegue evoluir. Obrigado, Pai. Te agradecemos hoje e sempre. Agradeço a Jesus, nosso Mestre, a vocês, queridos irmãos, por estarem aqui conosco esta noite. Que Deus abençoe a cada um e lhes dê as melhores energias, os melhores pensamentos e as melhores oportunidades para que possamos ser úteis a todo momento e em tudo que fizermos. Fiquemos na luz, na graça e na paz de Deus, nosso Senhor, e nos vemos na quinta-feira, durante o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito obrigado, fiquem com Deus.